Amém e amém. Eu quero começar aqui, lá no verso 1, diz assim: o Senhor disse a Moisés. Quem está falando aqui? Quem? O nosso culto é um culto racional, presta atenção, porque você vai raciocinar e auxiliar o Espírito Santo, facilitar o trabalho do Espírito Santo, a revelação que está por vir na nossa vida. Quem está falando aqui? Está falando com quem? Moisés. Então Deus já está falando conosco. Amém? A versão que eu vou utilizar aqui: eis que chamei pelo nome. Deus, nesta manhã, está chamando pelo meu e o seu nome. Pelo meu e o seu nome. Ah, fulano não falou comigo, ciclano não falou comigo, eu estou triste, eu entrei na igreja. Quem estava na recepção? Ah, o seu Pedro e a dona Janete nem falaram comigo. Deus está chamando você e eu pelo nome nessa manhã. Amém, queridos? Talvez você poucas vezes tenha escutado ou estudado sobre a vida de um homem que fez uma das principais artes no tempo e na época desta passagem, que representava a presença de Deus. Fez algo importante, que as 2 tábuas dos 10 mandamentos foram depositadas lá. A vara de Arão foram depositadas lá. Era algo especial que precisaria ser feito. E Deus escolheu um menino chamado Bezalel. Quantos já ouviram a história desse menino? Seja sincero. Poucas pessoas. Este moço, ele surge em um contexto de revelação divina nessa passagem. Presta atenção. Quando Deus dá a Moisés algumas instruções para o tabernáculo, para ali organizar algumas coisas, enquanto o povo tinha caído, literalmente, o povo de Israel tinha caído em pecado do bezerro de ouro. Quantos lembram dessa história? Bezalel, ele aparece como um instrumento de restauração, conduzindo o povo a edificar a verdadeira adoração ao Senhor. Deixa eu dizer algo para você. No momento que nós estamos vivendo, sobre tudo aquilo que eu disse no começo, Deus precisa levantar pessoas. Deus precisa levantar homens e mulheres. E nessa manhã eu creio que Deus vai levantar eu e você, para que nós possamos continuar o legado que Jesus nos chamou a fazer. Mateus 28, ide e pregar o evangelho. A quem? A toda criatura. Não é a criatura A, não é a criatura B. A Bíblia diz que ide e pregar a todos. Todos. E eu quero que você imagine uma cena. O povo de Israel, ele havia saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho, rompido a lei de Sinai. Deus agora, ele manda construir um tabernáculo. É o lugar da sua habitação nessa época, amém? Todos conhecem aqui. Não era qualquer obra, não era qualquer coisa para fazer. Deus escolheu o moço, o chamou pelo nome para construir algo importante
na história do povo até então. Isto que foi construído é um lugar que o próprio Deus iria habitar no meio deles. Quem construiu a Arca da Aliança? Você sabia disso? Nós só ouvimos a palavra a respeito da Arca da Aliança, mas quem foi usado por Deus para construir a Arca da Aliança? Nós não pensamos nisso. Nós vemos somente a arca sendo carregada. Oh glória, é a Arca da Aliança, é a presença de Deus naquela época. Mas teve uma pessoa que parou e foi escolhida por Deus para construir aquele instrumento. Talvez nós estamos aqui, queridos, querendo ou pensando que muitas pessoas vão dar valor para muitas coisas que nós fazemos. Mas Deus não te chamou para aparecer, não me chamou para aparecer. Deus nos chamou para construir algo que o único que vai saber muitas vezes é somente Ele, porque foi Ele que te chamou a fazer. E nós estamos muitas vezes preocupados em construir, em mostrar, em fazer, em agradar A, em agradar B, mas Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para construir algo importante, para edificar o reino dele na terra, para sermos instrumentos dele na terra. Deus nos chamou para levar o evangelho àqueles que não conhecem. Deus nos chamou para ser instrumentos de Deus, da própria a palavra viva, andando lá no metrô, lá no trem, aonde você colocar, aonde eu colocar a planta dos nossos pés, nós estamos levando e carregando a presença de Deus e o reino de Deus. Quem Deus escolhe para fazer isso? Aí nós olhamos para a Bíblia. Grandes homens. Aí você podia ter imaginado, acho que foi Moisés que fez a Arca da Aliança. Não, acho que foi Abraão. Ele era embaçadão. Oh, que isso, pai de multidão, tal. Ele era o cara. Não foi Moisés, não foi Arão, não foi um profeta, não foi um pastor, não foi um sacerdote. Deus chamou Bezalel. Deixa eu dizer algo para você. Nesta manhã, Deus quer levantar no reino dele grandes homens como Bezalel, que vão construir grandes coisas, mas poucas pessoas vão saber. Que vão deixar grandes legados, mas que poucas pessoas vão saber. Que vão ser instrumentos poderosos na mão de Deus, mas que poucas pessoas vão saber. Nós vivemos na era da modernidade. É a geração... Que geração nós estamos? Z, é isso? É Z? Alguém me ajuda aí? É isso mesmo? Já chegou no Z? Rápido, né? Já acabando a geração. Jesus está voltando, irmão. Nós estamos na geração Z, da modernidade, da exposição, das redes sociais a 1000 por hora. Quanto mais seguidor você tiver, melhor é a sua ferramenta. Quanto mais curtida você tiver, melhor é o seu conteúdo. Quanto mais views você tiver, mais conhecido você é. Será que Deus nos chamou para isso somente? Será que Deus nos capacitou para isso? Será que Deus deu Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos trazer vida e vida em abundância, para que eu e você nós tivéssemos likes, um Instagram recheado, um X recheado, que mais? Um Snapchat, é isso? Recheado, não sei nem se tem isso. YouTube de milhões de seguidores, aonde homens comemoram e amém, glória a Deus. Mas não foi para isso somente que nós fomos chamados para levar o reino de Deus àqueles que não conhecem.
como que eu vou fazer isso? Começa em mim. Começa dentro da minha casa. Sabe quem era esse moço? Não há aqui na Bíblia um relato da sua idade, mas eu fui me aprofundar em algumas histórias, e algumas pessoas, e alguns teólogos importantes na nossa nação, e há um relato que muito possivelmente este moço Bezalel, ele tinha entre 13 e 15 anos de idade, quando Deus o chamou pelo nome. Nós estamos falando aqui de um grande profeta, nós estamos falando aqui de um grande homem de relevância que nós conhecemos a história. Nós estamos falando aqui de algo que talvez, se nós não prestarmos atenção, os nossos olhos passam direto e nós não entendemos qual foi o papel dele no reino de Deus. Ele era um artesão, um trabalhador habilidoso, mas que recebeu algo extraordinário. Na própria Bíblia ele diz que Deus o encheu do seu Espírito. Deus somente não nos chama, Deus somente não nos toca no nosso coração, Ele nos chama e Ele nos enche nessa manhã. Ele está chamando você pelo seu nome, Ele está me chamando pelo nome, mas Ele não está fazendo só isso, Ele também está nos enchendo, Ele também está nos capacitando, Ele também está arrancando da nossa vida muitas coisas que ainda não deixam-nos travados, para que nós possamos chegar até Ele. Para quem que é isso, pastor? Para quem ouve a voz do Senhor. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É para quem ouve a voz do Senhor. Porque nós somos escolhidos, chamados pelo nome e capacitados. Deus disse a Moisés: Moisés, escolhi uma pessoa para fazer alguns trabalhos importantes. Moisés, olha só, eu o chamei pelo nome dessa pessoa. Moisés, olha só, além de escolher, além de chamar pelo nome, eu vou capacitar essa pessoa, para que ele exerça o chamado com excelência. Nós não fazemos o que Deus nos pede de qualquer maneira. Nós não fazemos o que Deus nos toca de qualquer forma. Nós fazemos com excelência. Nós fazemos com graça. Nós fazemos com temor. Nós precisamos fazer como se nós, literalmente, como diz as Escrituras, tivéssemos fazendo e trabalhando para o próprio Deus. Porque é Ele quem faz isso conosco. Sabe, porque quando Deus escolhe, Ele chama. Quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. Talvez você olhe para dentro de você ou para a sua vida, você fale ou pense que você nunca será capaz. Ou você se acha um derrotado. Porque a vida te fez grandes coisas, e algumas escolhas que você fez, que eu fiz, nos levaram a sentir isso muitas vezes. Mas nessa manhã eu quero dizer algo para você e profetizar sobre a sua vida. Se você recebe, eu quero que você levante o seu braço. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Ele está te chamando pelo seu nome, Ele está te levantando como um canal de bênção, Ele está capacitando a sua vida, derramando sobre você graça, sabedoria, autoridade, para você, para mim, para que nós exercemos o nosso chamado. Pastor, qual é o meu chamado? Quantos têm um teto para morar? Uma cama para deitar? Uma família para cuidar? O seu chamado começa aí.
Cuide da sua primeira igreja, chamada a sua família. Cuide do seu primeiro ministério, que é a sua família. Cuide dos seus primeiros discípulos, que são os seus filhos, seus netos. Homem, ame a sua esposa como Jesus amou a igreja. Mulher, honre o seu marido, porque dessa forma você vai estar honrando o próprio Senhor, diz as Escrituras. O nosso primeiro chamado começa dentro da nossa casa. Bezalel, ele foi chamado para construir a arca, o tabernáculo, aquela tampa maravilhosa com os querubins. Vocês já viram? Aqueles querubins, eles foram confeccionados, aquela coisa maravilhosa. Deus chamou pelo homem, pelo nome dele. Olha, Bezalel, será você que vai ser capacitado para fazer isso. Mas nós só enxergamos a arca, nós só vemos a beleza final. Muitas vezes nós não vemos, nós não enxergamos a raiz da planta. Muitas vezes nós não vemos a raiz do fruto, o cuidado que teve com a semente, até chegar aquele fruto lindo, maravilhoso, saboroso. Então, nesse sentido, Deus chama algumas pessoas específicas pelo nome. Ele não só chama, diz as Escrituras, Ele enche. Ele só não chama e enche, Ele capacita com graça, com sabedoria. Pastor, eu não sei falar, seja bem-vindo, eu também não sei. Pastor, eu não sei pregar, seja bem-vindo, que eu também não sei. Pastor, eu tenho vergonha, seja bem-vindo, que eu também tenho. Nós somos todo mundo. Vou usar o Rômulo. Eu falo, nós somos todo mundo japonês, mas o Rômulo é diferente dos demais. Ele é igual, mas é diferente dos demais. Nós somos todos para Deus especiais, mas cada um com uma porção de amor diferente, de graça diferente. Pastor, mas eu sou bravo, Deus vai tratar a sua braveza. Pastor, eu sou meio ignorante, Deus vai quebrar você, querido, fique em paz, tá bom? Pastor, eu sou chato, tá bom, eu sei que você é chato, mas Deus vai transformar também a nós, vai transformar o nosso caráter. Pastor, eu tenho uma língua grande, Deus vai usar uma tesoura para diminuir. Deus vai usar sabe aquela tesoura de cortar mato? Aquela tesoura de aparar grama. Fica tranquila, Deus vai usar uma tesoura santa para parar a nossa língua, e nós sermos instrumentos poderosos de Deus para abençoar, para abraçar. Quando eu olhei para aquela recepção hoje, eu estava aqui, aí o Senhor me trouxe a minha memória, eu saí daqui assim. Aí eu fui lá, tinha 3 casais na recepção. Eu falei assim, eu não poderia subir para pregar sem antes abraçar vocês. Porque o culto não começa quando o pastor sobe. O culto começa quando o sorriso é aberto na recepção. Não é somente na voz do profeta que Deus agiu. Deus agiu na simplicidade de um moço, usando ele para fazer coisas extraordinárias que aos nossos olhos muitas vezes passam despercebidos. Eu deixei aqui alguns pontos importantes, 3 coisas que eu quero compartilhar com você dentro desse texto. Primeiro, Deus te escolheu pelo seu nome. Volta comigo em Êxodo capítulo 31, no verso 2. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Deus é o Deus que trabalha as especificações da nossa vida. Filho, você vai fazer isso, isso, isso e isso. A escolha de Bezalel foi pessoal e soberana.
Deus foi muito específico. Deus não disse apenas um homem. Deus fez questão de citar Bezalel, fez questão de citar a sua linhagem, a sua tribo. Isso mostra a intenção clara que Deus tem para nós. Isso mostra a individualidade do chamado que Deus desperta em cada um de nós. Sabe, queridos, eu comentei com a minha esposa, falei, olha, muitas pessoas podem me criticar naquilo que eu falar antes do culto, mas Deus me levantou para ser uma boca profética, aonde Ele tem me colocado, e eu não vou me calar. Eu não vou me calar. A comunidade que eu sirvo e lavo o pé de cada um, eles precisam entender quem nós somos, e precisam entender quem a comunidade em si é. Sabe por quê? Porque senão nós seremos levados, como diz as escrituras, para qualquer lado, por um vento simples, uma onda simples. Que quando eu estiver com fulano, eu falo de fulano, aí eu corro lá para o outro lado. Quando eu estiver de ciclano, eu falo de ciclano, Cris. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou de forma clara, e um chamado de individualidade. No contexto aqui deste verso, enquanto Israel ele havia construído um bezerro de ouro, ali em Êxodo 32, Deus levanta um jovem para construir o tabernáculo. Enquanto o mundo está pregando que Jesus é mentira, nós estamos gritando a verdade. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nós não vamos negociar os nossos princípios, os nossos valores. Deus vai levantar homens que vão orar por você, mulheres que vão orar por você, que vão curar você, mas Deus também vai te levantar para ser instrumento da mesma forma. Sabe qual é a grande diferença entre o nosso chamado atendido por Deus e o chamado que o mundo muitas vezes faz? A diferença está na escolha soberana de Deus. Deus chama pessoas certas para propósitos certos. Talvez algum de vocês entenda o que eu vou falar. Algum de vocês nunca vão subir aqui para pregar no microfone. De verdade, entenda. Mas Deus vai usar muito de vocês para fazer coisas que eu não vou fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Talvez muitos não vão subir para pregar, mas eu tenho a consciência que eu, como pastor, não vou fazer muitas coisas que você faz. Porque no reino de Deus, cada um tem um papel importante, cada um tem um papel significativo, cada um tem um chamado. Ei, Deus chamou Riva, não chamou Paulo para fazer isso. Deus chamou Israel, Deus chamou Janine, Deus chamou Beto, ou Beto para os íntimos, Alberto. Deus chamou o Anderson. Não foi o Anderson da Lu que nós conhecemos. Foi o Anderson, filho de Deus. Deus chamou não foi a Cidinha, foi a Maria Aparecida. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o que Deus quer fazer conosco nessa manhã? Amém? Está comigo aqui? Glória a Deus. Como que eu aplico esse primeiro ponto na minha vida, pastor? Isaías 43, verso 1 declara: eu te chamei pelo teu nome. E a Bíblia diz que Deus, ao chamar pelo nome, Ele declara: tu és meu. Deus não nos enxerga apenas como multidão nessa manhã, uma multidão anônima,
Mas Deus está nos chamando nessa manhã pelo nome. E quando Deus nos chama pelo nome, mostra que Ele nos conhece. E Deus só vai chamar pelo nome aqueles que Ele tem intimidade, aquele que Ele quer usar de forma específica. Para quê, pastor? Para a expansão do reino, sim, mas também para o cuidado da família, para o zelo que o Senhor coloca no nosso coração. Deus nos chama nessa manhã apenas a multidão. Deus nos chama nessa manhã pelo nome. Filho de Deus, filha de Deus, estou te chamando pelo nome. Aí você olha para as escrituras. Bezalel, ele trazia uma identidade espiritual. O significado do nome dele é sombra de Deus, ou protegido de Deus. Sabe o que isso revela para mim e para você? Deus derrama sobre a nossa identidade um caráter, e é um caráter de Cristo. Filhos e filhas com caráter, com nome, não é qualquer coisa. Outra coisa importante, o chamado deste moço nos mostra que Deus nos usa da forma que Ele quer, aonde Ele quer, como Ele quer. Ele nos mostra aqui, queridos, que Deus pode usar a nossa vida da forma como Ele bem quer. Ah, Senhor, eu não quero carregar areia. Mas eu não te chamei para plantar, eu chamei só para carregar o carrinho. Vou sair da igreja. A Cris não me chamou para orar. Mulheres intercessoras. Deus está te chamando pelo nome nessa manhã. Segundo ponto importante, Deus capacita com teu espírito. Presta atenção nisso, olha lá comigo. Êxodo 31, lá no verso 3 ao verso 5, olha o que diz o Senhor. E o enchi do Espírito de Deus, e enchi de sabedoria. Quem que está enchendo? Quem que está enchendo? Deus está enchendo este homem com teu Espírito, com sabedoria, com entendimento, com ciência e de todo o lavor, para elaborar, para ser um criador. Eu não consigo. Lógico que você não consegue, você já está declarando derrota antes de exercer o seu chamado. Você não vai conseguir mesmo. Estava conversando com uma moça, aí falou assim: pastor, Deus abriu uma porta extraordinária e maravilhosa. Foi essa semana. Mas eu não sei se eu vou, porque eu não sou capaz. Querido, que derrota é essa? Você acabou de falar que foi Deus que abriu. Agora você mesmo está falando que você não é capaz. Espera aí. Ei, se eu tenho certeza que Deus abriu, eu tenho certeza que Ele é aquele que me capacita. Se eu tenho certeza que Deus me chamou, eu tenho certeza que é Ele que vai derramar graça na minha vida. Se eu tenho certeza que Ele fez, eu preciso crer que Ele vai preparar tudo e todo o ambiente para a coisa avançar. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, para elaborar invenções e trabalhar. Olha como Deus é um Deus específico. E trabalhar com ouro, com prata, com cobre, em lapidar as pedras para engastar, e em entalhar madeiras, esculpir madeiras. Olha como Deus é um Deus específico, detalhista. Nós achamos que servir ao Senhor nós podemos fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, eu vou no ministério de louvor, eu canto no chuveiro.
Não, eu sei falar, eu falo com as melancias na feira, então eu vou pregar o evangelho. Você pode fazer isso, mas peça para Deus sabedoria. Senhor, faça comigo o que o Senhor fez com Bezalel. Me enche de sabedoria, de graça para esculpir. Senhor, me dá uma voz de muitas águas. Se você for mulher, se você for homem, pede para Ele te dar uma voz de trovão, igual a minha. Você entendeu? Eu vou começar a cantar, o céu vai se abrir. Olha, irmãos, Deus pode fazer grandes coisas. Amém. Eu ouvi um glória a Deus. Deus deu a Bezalel, mediante ao Espírito, sabedoria e inteligência, que Deus está derramando hoje na nossa vida, mediante ao Espírito que já está passeando na igreja, é sabedoria. Receba, coloca a sua mão sobre a sua cabeça, fala: Senhor, eu recebo. Confere, irmão, senão você nem repete. Eu recebo sabedoria, inteligência, intrepidez, graça para executar da melhor forma tudo aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Bezalel foi chamado e capacitado para detalhes, muitas coisas nos detalhes que nós nem imaginamos, Deus está nos capacitando para resolver. Eu contei no ID na semana passada também, quando aconteceu aquele negócio da polícia aí na minha casa, e a minha esposa me guardou. Quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, fiz até o sinal da cruz. Falei: Jesus, e agora? Eu vou ser preso. Eu já imaginei assim, Jesus. Aí vem a notícia: o pastor é preso. Misericórdia, misericórdia. Eu falei: Senhor, me livra disso, tira essa imagem da minha cabeça, em nome de Jesus. Agora eu preciso de sabedoria para resolver os problemas. Ou me entrego nos problemas e viro aquela raposinha que diz: ó céus, ó terra, ó lugar. Ou eu: não, Senhor, eu estou metido em um problema agora e eu preciso de sabedoria. Senhor, não deixe que eu tome as decisões que piorem as coisas. Senhor, coloque a sabedoria na minha cabeça, me dê pensamentos agora. Jesus, eu preciso de clareza, eu preciso de graça para falar, eu preciso de intrepidez, eu preciso agora do Senhor agindo na minha vida. Então Deus nos capacita nos detalhes. Terceiro e último ponto: Deus transforma serviço em adoração. Preste atenção neste último ponto. Vamos lá. Um pouquinho mais para frente aqui, ó. 38, 22. E fez Bezalel, filho de Ur, filho de Uri e filho de Ur, da tribo de Judá, tudo. Ele fez o que, diz as escrituras? O que? Mais uma vez, o que? Tudo. Ele fez. Quando quem? O Senhor tinha ordenado. Quem ouve a voz de Deus tem princípios, sabe do que? De obediência. Olha para o seu lado aí, dá um sorriso para essa pessoa e diga assim: você é obediente? Você... Não, irmãos, parou, é só para falar, mais nada, não é para conversar, não é para bater papo, não é para fazer festa, mais nada, é só para falar isso. Você entendeu? Se não viram, sabe o que é? Olha, foi uma situação que eu quero falar, não é para fazer isso. É obediente, sim ou não? Sabe, irmão, nós temos algo dentro de nós. E eu creio que Deus, na sua infinita bondade, Ele tem misericórdia. Tudo a gente tem uma desculpa.
Ser obediente, olha, sabe o que é? Eu sou obediente. Todavia, o Anderson, pastor, me tirou a paciência. Sabe o que é, pastor? Eu sou obediente, mas a Ana, é que o senhor não conhece a Ana, pastor, né, Miguel? Para tudo nós temos uma desculpa. E nós precisamos, Senhor, habita em nós. Habita em nós. Eu quero ser um filho obediente. Eu quero ser um esposo melhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Eu quero ser um filho melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um líder de célula melhor, como que chama o cara que toca, um instrumentista melhor. Eu quero ser um vocal melhor. Eu quero ser uma professora do ministério infantil melhor. Me capacita, Senhor. Eu quero obedecer ao Senhor como Bezalel obedeceu. Eu quero fazer, Senhor, no detalhe do chamado, com excelência, como aquele homem foi usado e fez. Senhor, sozinho eu não vou conseguir, mas se o Senhor me capacitar, eu serei o Paulo Bezalel. Eu serei a Cris Bezalel. Eu serei a Cris Bezalel. Eu serei o Lari Bezalel. Eu serei o Fábio Bezalel. Eu serei o Ale Bezalel, que ouve e que obedece no detalhe. Não é de qualquer jeito. Para Deus eu faço o melhor, dentro do meu melhor. Não. Essa palavra do inferno você não precisa usar. Deus, eu quero fazer o melhor. Me capacita no melhor. Eu quero orar mais. Se eu orava 5 minutos, agora eu vou romper. Eu vi um estudo, irmãos, eu fiquei preocupado. É um livro que nós lemos, e nós vamos trabalhar esse livro. E ele diz assim, que a pessoa que ora 30 minutos, aliás, menos do que 30 minutos, ela não consegue nem se desconectar da mente dela. Aí eu falei assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso que eu estou orando, o celular toca, Jesus, para aquela musiquinha do WhatsApp, deixa o celular mudo. Guarda o meu coração, Senhor, dos detalhes externos, quando eu estiver na Tua presença. Senhor, eu quero fechar o meu quarto, no meu caso é ir para a sala. Eu quero fechar a minha sala, Senhor. Eu não quero ouvir mais ninguém, eu não quero ouvir nada. Eu só quero estar na Tua presença. Jesus, eu quero Te obedecer lá aonde ninguém me enxerga, aonde ninguém vê, Senhor. A obra deste homem foi marcada por obediência. O texto não diz que Bezalel fez o que achou melhor. O texto está dizendo para mim e para você que ele executou tudo conforme Deus tinha ordenado. Como é que você está? Eu estou fazendo o melhor. Mas você está fazendo o que Deus te mandou para fazer? Às vezes você está fazendo o melhor, mas não é o melhor que Deus te mandou a fazer. E por isso que a nossa vida não anda. Por isso que algumas coisas continuam paradas, estagnados, porque nós achamos que nós estamos fazendo o melhor, mas eu não estou fazendo o melhor dentro daquilo que Deus me chamou a fazer. Cara, que loucura! Deus, eu não quero só fazer o melhor, eu quero fazer o meu melhor, dentro daquilo que o Senhor me chamar para fazer. Último
tabernáculo construído, ele já apontava para Cristo. Cada detalhe do tabernáculo ali construído, ele já anunciava a obra redentora do Messias, que era justamente o altar, a arca, o candelabro e a sua tampa. João, capítulo 1, verso 14. Se você quiser colocar aqui, acompanha comigo aqui no telão. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo aqui habitou significa literalmente tabernaculou. O tabernáculo, na verdade, ele era a sombra da obra perfeita de Cristo. Então lá atrás, no Antigo Testamento, tudo isso que nós estamos vendo já apontava para Jesus, já apontava para a obra redentora da cruz, já apontava para o Messias, para o verdadeiro tabernáculo, para a habitação, de que agora nós não precisamos mais da arca da aliança. Nós sabemos e queremos ser usados por Deus como este moço foi. Mas hoje a obra perfeita é em mim e em você. A obra perfeita hoje é em nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim como o trabalho de Bezalel apontava para Jesus, a nossa vida também precisa apontar para Jesus. A nossa vida também precisa apontar para o reino de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. No detalhe do teu chamado, qual tem sido a sua resposta? Você tem feito o melhor, mas é o melhor naquilo que Deus realmente te chamou a fazer? Ou é o melhor porque você acha que é o melhor? Ou é o melhor porque, poxa, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou indo para a célula, eu dou meu dízimo. Não é sobre isso. Deixa de ser menino. Isso não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar é a sua obediência. O que vai me levar é a obediência, é a minha fidelidade, é a sua fidelidade. Não é quanto que eu dou, é a forma que eu dou. Não é o que eu faço, é a forma como eu faço. Eu posso vir aqui, queridos, como vocês estão vendo, igrejas lotadas, mas que você pega e você olha e fala assim: ué, mas ele pegou um texto e fez de tudo, mas só não falou do texto, só não falou quem que era esse cara, quem que terminou ele, como que ele terminou. A obra dele apontava para onde? Tudo que nós fazemos, querido, precisa apontar para Jesus. Tudo que nós fazemos, levantar as portas da igreja, precisa apontar para Jesus. Vim aqui na sexta-feira limpar, lavar, comer pizza, na hora depois da limpeza, precisa apontar para Jesus. A obra que nós estamos fazendo, você viu, já tirou os ventiladores, já tirou os pregnites aí da parede, que eu esqueci o nome, já tirou tudo, mas tudo isso precisa apontar para Jesus. Ah, nós estamos com uma apostila maravilhosa, André, o André tocando muito, precisa apontar para Jesus. Porque senão, irmãos, nós seremos filhos fracassados. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Nessa manhã Deus quer levantar homens e mulheres que vão atender o chamado, que vão ouvir o seu nome e que serão capacitados. Se você deseja isso, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu creio que nessa manhã há uma porção nova sendo derramada na sua vida. Nessa manhã há algo especial acontecendo nos céus. Nessa manhã, para aqueles que aceitam Jesus, nessa manhã há um presente especial. Eu quero dizer a coisa para você: talvez você nunca mais tenha feito essa oração. Senhor, eu te aceito como único Senhor da minha vida, Salvador da minha vida. Eu quero que você levante as suas mãos, se você deseja que Jesus seja o Senhor da sua vida. Deus está levantando um abatido nessa manhã.
Ei, mulher, você que entrou aqui chorando, eu quero dizer algo para você: o Senhor está enxugando as suas lágrimas agora. O homem que entrou aqui pensando em desistir, em parar, porque está cansado, está sentindo oprimido, está desesperado, eu quero dizer algo para você, homem. Deus vai te colocar no lugar de honra. Deus vai te levantar. Deus vai te capacitar. Deus vai derramar uma graça sobre a sua vida. Só você que nessa manhã, aos seus olhos tem uma causa impossível. Se Deus não agir, você não sabe o que vai acontecer. Levante as suas mãos, eu quero orar com você. Talvez você entrou aqui desesperado. Ei, atenção comigo aqui, ó, os líderes de celas, os anfitriões aqui, por favor, me ajudem. Me ajudem aqui, por favor. Você que está nessa situação, fica com a sua mão levantada. Vai chegar uma pessoa do seu lado para orar. Homens e mulheres, atenção. Aqui, homem com homem, mulher com mulher, por favor. Tem mulher lá atrás, por favor. Eu quero aqui que ninguém fique sozinho. Deus vai fazer. Beto, me ajuda aqui, por favor. Ali, ó, tem homem com a mão levantada. Israel, Rose, me ajuda também, por favor. Tem bastante gente com a mão levantada. Deus vai operar o sobrenatural nesta manhã. Eu creio nisso. Há um renovo sendo derramado lá no fundo, Cris, lá no fundo. Isso, ninguém sozinho. Deus vai fazer um grande rebuliço aqui nessa manhã. Deus vai mover as águas paradas. Deus vai transformar a nossa vida. Eu creio nisso. Você que levantou as suas mãos, você vai receber uma oração. E eu creio que você vai testemunhar de tudo isso que você está passando, porque o Senhor, aquele que te chamou nessa manhã, Ele está te levantando, Ele está te capacitando, Ele está chamando você pelo nome, e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Olha aqui para mim, antes de você orar, você que está do lado dessa pessoa que levantou a mão, você vai perguntar para ela, fala assim: querido, se você quiser abrir, abra aqui. Eu quero orar de forma específica, enquanto a banda de louvor vai tocar.